Ah, minha filha, tem coisa que só de lembrar dá vontade de cuspir para cima e ficar embaixo, porque tem lembrança que nem devia existir, mas existe, e fica ali, parada, feito bicho morto no canto da sala que ninguém tem coragem de tirar. E hoje eu vou tirar esse bicho. Vou contar o que ficou engasgado por mais de meio século. Aguenta firme aí. Era sábado, dia de feijão com costela e briga por qualquer coisa. Acordei com a avó gritando da cozinha. Judite, vai lá no quarto ver se o tio Quincas quer mais café. Ué, pensei, ele tem perna, não tem? Mas fui, porque naquela casa, menina que respondia apanhava até da colher de pau com apelido. Entrei no quarto e lá estava ele, sentado na beirada da cama, me olhando com aquele sorriso meio torto, meio molhado, sabe? Daqueles que você sente no estômago e não é de fome. Ele dizia que eu era a favorita da casa, que eu tinha jeito doce, e passava a mão no meu cabelo como quem alisa gato arisco. Só que a mão escorregava demais, sabe? Acariciava até o pescoço. Às vezes encostava na minha orelha e dizia baixinho: "Você vai ser uma moça muito bonita." Aquilo me dava um embrulho por dentro, mas eu não sabia por quê. Só sabia que não gostava. E mesmo assim, ficava ali, porque se eu falasse alguma coisa, já sabia. Minha avó ia dizer que eu estava com mania de grandeza, que criança não podia ter opinião. Agora deixa eu me apresentar, que até agora você só viu o espinho, mas tem raiz, viu? Meu nome é Judite Cardoso da Silva, tenho 78 anos e sou de Brotas, interiorzão de São Paulo, onde até hoje se varre o que é feio para debaixo do tapete da igreja. E a história que estou começando aqui é daquelas que parece novela ruim, da que você desliga com raiva. Só que eu não pude desligar. Eu tive que viver. Fui criada pela minha avó, uma senhora daquelas de coque apertado, crucifixo no pescoço e a língua mais afiada que inchada em dia de poda. Minha mãe fugiu do casamento, me largou de presente e sumiu no mundo atrás de um caminhoneiro. E eu fiquei, com a avó e com os visitantes dela, que viviam entrando e saindo daquela casa como se fosse rodoviária. Entre eles, tinha o tal tio Quincas, irmão do finado marido da avó, um sujeito que vivia encostado. Não trabalhava, não casava, mas sempre tinha café e pão doce no prato. Diziam que ele era diferente, que a cabeça dele não era muito certa. Mas para mim, o que ele era mesmo era estranho, porque tinha uns carinhos que não eram de tio, não. Dizia que gostava de me ver com vestido leve, que meu cabelo solto balançava bonito. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ele fazia cócegas, daquelas demoradas, e ria alto, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Só que não era engraçado. Doía o riso dele nos meus ouvidos. Teve uma vez que ele me chamou no quintal e disse: "Vamos brincar de médico?" Eu não entendi. Só lembro que ele mandou eu ficar quietinha e me mostrou como se escuta o coração com o ouvido. Encostou no meu peito. Disse que estava ouvindo direitinho. Eu não sabia o que fazer. Fiquei imóvel, torcendo para alguém chamar lá de dentro. Mas ninguém chamou. E quando eu contei para minha avó, ela respondeu com a voz seca: "Homem tem jeito meio esquisito mesmo. Mas se você for educada..." Ele para. Educada? Eu era tão educada que desaparecia. Depois disso, toda vez que o tio vinha, minha barriga doía. E mesmo assim, me mandavam ficar com ele. Diziam que eu era a única que ele ouvia. Claro que ouvia. Era só com ele que eu ficava muda. A escola era meu único lugar de respiro. Lá, eu pelo menos... E eu tentava entender o mundo, sabe? Por que o tio podia me encostar e dizer aquelas coisas e todo mundo achava normal? Por que a avó dizia que é assim mesmo? Homem é assim desde sempre. Era sempre isso. Como se o assim justificasse tudo. Teve uma vez que eu falei na escola que não gostava do tio. A professora fez cara de dúvida e disse: "Mas ele é tão carinhoso com você." Quis gritar, mas só sorri, porque já tinha aprendido. Quando criança fala o que sente, ninguém acredita. Eu fui crescendo, e os carinhos dele também. Ele inventava apelido, me chamava de docinho, passava o dedo no meu rosto dizendo que ia me guardar num potinho. E eu ali, dura, sem saber se respondia ou fugia. E a avó, sempre com o mesmo discurso: "Melhor ele que um estranho."
como se fosse normal ter que escolher o tipo de incômodo que a gente aguenta. Mas calma, isso aqui é só o primeiro gole. Nessa casa onde cresci, o pior não era o que acontecia, era o que não podia ser dito, era o que a gente tinha que engolir seco, como caroço de fruta, e torcer para não entalar na garganta. Mas entala. E fica. E um dia, explode. Depois daquele sábado do vai lá ver se o tio quer mais café, as visitas dele viraram rotina. Toda vez que ele aparecia, minha avó arrumava um jeito de me deixar com ele. Dizia que era para fazer companhia, que menina bem criada ajuda os mais velhos. Só que ajudar naquela casa significava outra coisa. Ele tinha um jogo favorito. Chamava de Segredo Entre Nós. Era assim. Ele fazia umas perguntas, bobas no começo, tipo, qual sua cor preferida? Já beijou algum menino? Gosta de usar saia ou calça? E eu respondia, sem saber onde aquilo ia parar. Aí ele ria, mas não era riso de alegria. Era aquele riso baixo, como se tivesse ganhado um prêmio. E quando eu errava alguma resposta, tipo dizer que gostava mais de calça, que achava mais confortável, ele vinha com aquelas mãos de dedo fino e encostava no meu queixo, fazia levantar a cabeça e dizia: "Você tem que ser feminina, docinho. Mulher de verdade tem que agradar os olhos." Mulher de verdade? Eu nem sabia fazer trança direito e já estavam me cobrando ser vitrine. Eu me sentia um bicho na feira, sabe? Sendo avaliada pelo brilho no olho e pelo tamanho da cintura. Um dia, ele levou um presente, uma boneca. Primeira boneca da minha vida. Bonita, loirinha, com vestido azul. Eu devia ficar feliz, né? Mas fiquei e foi gelada. Porque ele disse, agora você tem uma amiga para dividir os segredos. Olhei para a boneca e só pensei numa coisa. Ela não tinha boca. Tinha sorriso pintado, mas boca mesmo, não. Igual eu. Depois desse dia, toda vez que ele aparecia, me perguntava se eu ainda tinha a boneca. E se ela estava ouvindo tudo. Eu dizia que sim. Mentira. Tinha enfiado a desgraçada no fundo do armário e coberto com um pano velho. Tinha medo até de olhar para ela. A avó, claro, achava tudo lindo. Dizia que ele era generoso, que me tratava com carinho. Se eu tentasse desviar, se me encolhesse, ela dava logo um beliscão e dizia no pé do ouvido, não seja ingrata, menina. Ele tá te dando atenção. Atenção? O que ele me dava era outra coisa. Era peso. Um peso que eu carregava no corpo todo e que doía nas costas, nos ombros, nos olhos. Eu comecei a andar curvada, não por causa do trabalho de casa, que não era pouco, mas por medo de ser vista. E foi nessa época que comecei a desenvolver um talento triste, o de desaparecer mesmo estando no meio da sala. Eu andava pelos cantos, falava baixo, comia devagar. Até minha risada ficou muda. Se risse alto, era desbocada. Se chorasse, era dramática. Então aprendi o segredo de toda menina esperta. Sorrir com os dentes e chorar com os ossos. Teve um domingo que minha avó me arrastou para a igreja. Disse que estava na hora de dar exemplo. Fui com a saia mais comprida que achei, com o cabelo preso, toda apertada. E quem senta no banco de trás? O tio Quincas. Fiquei tensa. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido durante o sermão. Hoje à tarde vamos brincar de novo, né? Meu coração gelou. Não era medo de Deus, era medo do homem. E o pior, ali, dentro da casa do Senhor, ninguém notava nada. Todo mundo rezando, cantando, e eu ali, com a alma encolhida, querendo sumir. Quando voltamos para casa, a avó preparou café e bolo, como sempre fazia, e me mandou levar no quarto dele. Mas leva direito, sem derramar. Mostra que foi bem criada. Levei, com a mão tremendo. Entrei, e ele já estava sem camisa, deitado na cama, sorrindo. Senta aqui do lado do tio. Sentei? Claro que não. Disse que estava com cólica. Primeira desculpa que me veio. E ele olhou com aquela cara murcha, fingindo preocupação. Cólica? Tão novinha e já com essas coisas? Quis correr, mas só sorri. Sempre o sorriso. Depois disso, ele começou a me chamar de mulherzinha. E minha avó passou a me vigiar mais. Disse que homem repara quando menina começa a virar moça. E que eu tinha que andar mais direita. Começou a me fazer sentar com as pernas coladas, a falar baixo, a usar roupa larga, como se eu tivesse culpa de alguma coisa.
Culpa, meu bem. A gente carrega sem saber de onde veio, porque quando todo mundo age como se a coisa errada fosse sua existência, você acaba acreditando. E eu acreditei. Por isso, quando Dona Mercedes, vizinha do lado, um dia perguntou se estava tudo bem, eu respondi sem pensar: tá sim. E sorri. De novo o sorriso. O escudo de toda menina que aprendeu cedo demais a se proteger dos adultos. Mas por dentro... por dentro eu já estava rachando. E esse foi só o começo da rachadura. Se você chegou até aqui, meu bem, deixa seu like. Não por pena, mas por coragem. Porque ouvir essas histórias dói. E contar, então, só Deus sabe. Mas ainda tem muita coisa guardada aqui. Meu bem. Teve um dia que até hoje me azeda o gosto da boca só de lembrar. Um dia que parecia normal, mas terminou comigo trancada no quarto, sentada no chão, com o estômago virado e a cabeça zonza. Minha avó acordou cedo, batendo porta e ralhando com as galinhas como de costume, mas tinha um ar diferente nela, um entusiasmo que só aparecia quando ela queria mostrar que mandava em tudo. Hoje é dia especial, menina. Vai tomar banho e pentear esse cabelo. Que Deus me livre, parece um ninho de rato. Eu nem tinha entendido ainda o motivo do especial, mas obedeci, porque naquele tempo, questionar velho era pedir para dormir sem janta. E com dor, enquanto eu esfregava o corpo com sabão de soda, ouvindo ela cantarolar na cozinha, meu coração já estava inquieto. O cheiro de bolo de fubá com erva doce subia pela casa, misturado com café forte e fritura. Um cheiro que, em outro mundo, podia significar festa. Mas na minha casa, cheiro bom era só isca. Isca para a armadilha. Judite, desce logo que o povo vai chegar. Povo? Que povo, vó? Eu nem tinha amiga. Minha vida era escola, louça, chão e susto. Mas quando botei o pé na sala, vi a mesa arrumada. Prato de vidro, toalha de crochê, até vela no canto. E lá fora, o barulho de risada e passo arrastado. Foi aí que caiu a ficha. Aniversário. Meu primeiro aniversário lembrado desde que fui largada naquela casa. E por um instante, um bem pequenininho, achei que talvez, só talvez, minha avó tivesse tido um acesso de afeto. Besteira minha, porque a campainha tocou. E quem entra pela porta, sorrindo como se fosse o noivo no altar? Ele, o tio Quincas, com um embrulho colorido nas mãos e aquele olhar que pesava mais que saco de cimento. Feliz aniversário, docinho. Quase vomitei. E a avó? A avó parecia orgulhosa. Pegou o presente das mãos dele e me empurrou para frente. Agradece, Judite. Foi ele que lembrou. Homem assim não se acha mais. Homem assim? Se Deus quiser, não mesmo. Abri o pacote com a mão tremendo. Uma blusa. Rosa. Justa. Com um bordado de flor no peito. Para realçar sua mocidade. Ele disse. Eu só pensava. Tomara que a terra me engula. A blusa cheirava perfume barato e desconforto. E minha avó, do lado, empurrando. Vai lá no quarto vestir para ele ver como ficou. Eu devia ter corrido, né? Mas naquela casa, correr era crime. Subi as escadas com um embrulho, botei a blusa, me olhei no espelho e quis sumir. Era curta, apertada e deixava tudo marcado. Desci com ela. E foi só pisar na sala que ele assobiou. Simulation, assobiou. Como se eu fosse um prato de comida? E a avó? Riu. Disse que eu estava virando mulher, que até o tio notava. Minha vontade era rasgar a blusa no meio da sala, mas só sentei no sofá, tentando esconder o corpo com os braços. Ele se aproximou, puxou uma cadeira, sentou ao meu lado e ficou ali, falando baixo. Você cresceu rápido, hein? Lembra quando era só um toquinho? E a mão dele no meu joelho. A avó servindo bolo, feliz da vida. Come, Judite. Agradece seu tio, que trouxe presente. Trouxe refrigerante e ainda vai ficar para janta. Ficar. Ali me subiu um desespero que eu nunca tinha sentido. Eu sabia o que ficar significava. Quarto, porta fechada, brincadeira de tio. E eu já estava farta daquilo. Já tinha peito, já tinha cólica, já tinha idade para entender que carinho não é mão escondida. Só não tinha coragem ainda. Até que ele cochichou no meu ouvido. Hoje é seu dia, vou te dar um presente só nosso, mais tarde. Meu corpo inteiro gelou, e o bolo engasgou na garganta. Quando ele se levantou para fumar lá fora, eu olhei para minha avó. Olhei com raiva, com nojo, com aquela cara de quem quer gritar. E ela, sem nem me olhar direito, disse, não começa com drama.
Ele só gosta de você. Gosta? De mim? Ele gostava era do poder, de saber que ninguém ia dizer nada, que até a velha da casa fingia não ver, que eu era calada, que não tinha para onde correr. Ele gostava era da minha impotência. Depois do jantar, ele foi para o quarto de hóspedes. E minha avó disse: vai levar os lençóis para ele. Deixa ajeitado, menina. Respirei fundo. Peguei os lençóis. Subi e parei na porta. Naquela hora, alguma coisa em mim quebrou. Porque eu não entrei. Eu não entrei, minha filha. Desci correndo e disse que estava com dor de barriga. Me tranquei no banheiro por quase 2 horas. Quando saí, ele já estava roncando no quarto. Ou fingindo. Sei lá. Só sei que dormia encostada na porta do meu quarto, segurando uma tesoura de costura. Foi a única vez que senti um pouquinho de controle da minha vida. Ridículo, né? No dia seguinte, ele foi embora cedo, sem falar muito. E a avó, com raiva, disse que eu estava ingrata, que ele ficou sentido. Sentido devia estar eu, com o corpo trêmulo e a alma estourada por dentro. Mas quer saber? Foi nessa noite que uma sementinha brotou. Pequena, fraca, mas viva. Uma coisa dentro de mim começou a crescer. Não era coragem ainda, era cansaço. Cansaço de engolir tudo calada. E quem está cansada demais começa a pensar. E eu comecei a pensar, a planejar. Você sabe como é, né, meu bem? Chega uma hora que nem o corpo aguenta mais fingir. A alma começa a escapar pelos olhos, pela ponta dos dedos, até pelo jeito que você pisa no chão. E eu estava assim, igual panela de pressão esquecida no fogo. Era só questão de tempo para estourar. Depois daquele aniversário desgraçado, que devia ser meu dia e acabou virando noite, algo em mim mudou. Eu comecei a olhar diferente. Para ele, para minha avó, para aquela casa. Tudo me parecia sujo. Até o fogão de lenha que eu gostava de acender tinha virado símbolo de coisa errada. E pior, eu comecei a odiar meu próprio corpo, porque para mim era ele que estava atraindo tudo aquilo. Me sentia culpada por ter crescido, por ter cabelo, por ter peito, por ter cheiro. Achava que se eu fosse invisível, as mãos do tio não iam me achar. Se eu andasse curvada, ninguém ia querer brincar comigo. E era aí que eu vivia, escondida dentro de mim. Mas um dia, lá pelas tantas, na fila do mercado, eu vi algo que me travou o passo. Era um cartaz na parede, amassado, meio rasgado, anunciando uma palestra na escola sobre direitos das meninas. Eu não sabia bem o que isso queria dizer, mas a palavra direito me bateu fundo, porque eu nunca tive nenhum, nem de dizer não, nem de escolher o laço do cabelo. Cheguei em casa, guardei a compra, lavei os pés e disse: Vó, eu quero ir nessa palestra da escola. Ela me olhou como se eu tivesse anunciado que ia virar cantora de rádio. Pra quê? Já sabe ler, já sabe fazer conta. Agora quer encher a cabeça de besteira? É obrigatório, disseram. Mentira, mas naquele dia eu descobri que sabia mentir com os olhos fixos. Ela resmungou, xingou o governo, disse que estava criando uma desobediente, mas deixou. Naquela palestra, a professora falou umas coisas que pareciam novela. Disse que menina tinha direito a dizer não, que carinho forçado não era carinho, que se alguém fazia você se sentir mal, aquilo não era amor. Eu não chorei, mas por dentro, parecia que alguém tinha acendido uma lamparina na minha cabeça. Na volta para casa, o mundo já não era o mesmo. A rua era igual, os vizinhos, os mesmos, mas eu estava diferente. E isso assusta quem te controla. Comecei a mudar em silêncio. Não sorria mais para ele, não sentava mais perto. Parava de respirar quando ele entrava. A avó notou e começou a apertar. Dizia que eu estava ficando metida, que agora nem um abraço de tio eu aceitava. Tá com nojinho, é? Vai acabar sozinha na vida, menina. E eu pensava, sozinha, vó? Já sem. Desde que a senhora me largou para a sorte. Comecei a esconder dinheiro, moedinha por moedinha, de troco da padaria, do fundo da gaveta dela, debaixo do colchão. Escondia tudo num buraco atrás do armário, que cobria com uma camisola velha. Era pouco, mas para mim era a esperança de um ônibus, de uma fuga, de um recomeço. Mas a avó era bicho esperto. E mãe que vira avó ruim parece que tem faro de desobediência. Um dia, ela invadiu meu quarto sem bater, coisa que sempre fazia quando desconfiava. Achou o esconderijo, revirou tudo. Tá juntando dinheiro pra quê, Judite?
Para comprar um caderno novo. Mentira. Você quer fugir. Quer me deixar igual sua mãe me deixou. E aí, veio a surra. Mas aquela surra foi diferente. Porque eu não chorei. Porque eu não pedi para parar. Porque eu não estava mais ali. Meu corpo apanhava, mas minha cabeça estava longe. Eu só pensava, apanha agora. Mas um dia você vai sumir dessa casa e nunca mais olhar para trás. Foi a última vez que ela me bateu. Porque depois daquilo, o medo que eu tinha dela virou desprezo. O pior veio uns dias depois. Tava eu varrendo o terreiro de cabeça baixa quando escuto a avó cochichando com o tio Quincas nos fundos. Ela tá diferente. Tô achando que alguém andou falando demais para essa menina. Quer que eu converse com ela? Conversa, mas vai com jeito. Ela anda arisca. Meu sangue gelou. A noite chegou. O silêncio se espalhou. E como num relógio maldito, escutei os passos. Aqueles passos que eu conhecia desde menina. Mas dessa vez, fiz diferente. Peguei a tesoura de costura, escondi debaixo do travesseiro e travei a porta com a cadeira da escrivaninha. Ele forçou a maçaneta. Bateu leve, depois mais forte. Judite, tá acordada? Não respondi. Ele ficou ali por uns minutos. Depois desistiu. E eu ali, suada, coração disparado, tremendo, mas viva. Pela primeira vez, quem tinha recuado era ele. Na manhã seguinte, ele saiu mais cedo do que o normal. E minha avó não falou nada. Só olhou para mim com raiva, como quem perdeu uma aposta. Você acha que pode virar mulher do seu jeito? Rebelde assim? Vai acabar igual sua mãe, largada. E foi aí que eu pensei, tomara. Porque minha mãe pode ter fugido, sim. Pode ter sido fraca. Mas pelo menos teve coragem de sair. E isso, agora, era tudo que eu queria. Não tem sensação pior do que olhar pela janela e sentir o mundo lá fora tão perto, tão bonito. E ao mesmo tempo saber que você tá presa ali, igual passarinho de gaiola velha. E olha que eu nem era de sonhar alto, viu? Meu maior desejo era simples: dormir sem susto, comer sem medo, viver sem escutar maçaneta girando no escuro. Mas chegou um dia, um bendito dia, que eu acordei com a alma em pé de guerra. Sabe quando você levanta com raiva até do vento? Pois foi assim. Não tinha acontecido nada de novo, mas o corpo da gente sente quando tá na beirada do estouro. Acordei, penteei o cabelo sem olhar no espelho, porque o espelho naquela casa só servia para a avó dizer: olha essa postura, parece um bicho. Vesti minha saia mais surrada, amarrei a sandália de couro e escondi debaixo da blusa aquele pouquinho de dinheiro que ainda não tinham achado. Minha cabeça estava feita. Eu ia fugir. Não sabia para onde, nem como. Só sabia que não aguentava mais. Já tinha ouvido falar que tinha um convento numa cidade vizinha que acolhia moça sem rumo. E eu não queria igreja, nem reza, nem freira. Eu só queria paz. Mas pensei, melhor ir para lá do que virar mobília daquela casa para o resto da vida. Esperei a avó sair para o mercado. Ela sempre ia cedo nos sábados, aproveitar as promoções. O tio estava dormindo. Pelo menos, era o que parecia. Peguei minha trouxa, bem pequena, com 2 roupas, um sabonete e um livro rasgado. Saí pela porta dos fundos, pisando leve, coração na boca. Cada passo parecia um trovão. Mas o mundo, meu bem, o mundo gosta de lembrar a gente que liberdade tem preço. E o meu não foi barato. Dei 5 passos no quintal quando escuto. Vai para onde, menina? A voz dele, o tio Quincas, encostado no batente de braços cruzados e aquele olhar que eu odiava. Fugindo é? Não respondi. Travei. Ele veio se aproximando devagar, como quem doma animal bravo. Você não pode ir assim, docinho. Vai dar trabalho pra vó. Vai deixar a gente preocupado. Naquele instante, algo me explodiu por dentro. Uma coisa quente, bruta, feia até. Preocupado? Com o quê? Com quem vai brincar comigo no escuro? Eu disse, em voz alta. Ele arregalou os olhos e riu. Menina maluca, tá inventando coisa agora? Foi aí que ele tentou me agarrar pelo braço, mas eu já estava pronta. Virei o corpo, puxei com força e gritei. Solta! Só que gritei tão alto que os vizinhos escutaram. A galinha da Dona Maria, do lado, saiu correndo. Um cachorro latiu. E o mundo parou por um segundo. Foi nesse segundo que a avó chegou, com a sacola na mão, bufando e os olhos em brasa. Que escândalo é esse? Judite, você tá ficando louca? Eu tentei explicar,
mas nem consegui começar. Ela largou a sacola, me deu um tapa no rosto tão forte que vi estrela. Desaforada! Vai levantar falso contra seu tio agora? Depois de tudo que ele fez por você? Fez por mim? Eu quis cuspir na cara dela, mas fiquei muda, só com a cara quente e o coração em caco. Ela me arrastou para dentro de casa, me trancou no quarto. Tirou minhas roupas da trouxa e jogou no chão. Quer viver na rua? Vai acabar igual sua mãe, parindo filho de pai que nem nome tem. Aqui pelo menos tem teto, tem comida, tem quem olhe por você. Olhar. Ela dizia olhar, como se fosse carinho, como se aquele olhar nojento dele fosse coisa boa. Eu fiquei ali, sentada no canto, abraçada com o travesseiro. Não chorei, só respirei, pesado, engolindo tudo de novo. Naquela noite, ele bateu na porta, devagar. Judite, abre aqui. A avó já foi dormir. Eu só quero conversar. Eu não respondi. Peguei a cadeira, empurrei contra a maçaneta e dormi com o corpo encostado nela, como guarda de si mesma. Na manhã seguinte, a avó fingiu que nada aconteceu. Fez café, esquentou leite, colocou o pão na mesa. Vai comer ou vai fazer birra? E eu, como toda menina acuada, comi. Mastiguei feito boneco de pano. Porque naquela casa, até o café com leite tinha gosto de prisão. Mas naquele dia eu aprendi uma coisa. Fugir é mais que correr da casa. É correr do medo. E eu ainda tinha medo. Mas agora também tinha raiva. E a raiva, minha filha, é o que começa a virar coragem. Depois daquela primeira tentativa frustrada, que terminou com tapa, grito e porta trancada, eu fiquei dias sem falar direito. A avó fingia que não via. O tio andava pela casa assoviando como se fosse dono do terreiro. E eu comecei a anotar tudo. Isso mesmo, anotar. Peguei um caderninho velho, escondido entre as roupas de baixo remendadas, e comecei a escrever. Não era poesia, não. Era guerra. Anotava os horários da avó, as idas do tio, o momento que a vizinha saía, o barulho do portão. Tudo. Meu plano era simples. Fugir. Mas dessa vez, para longe. Nada de convento, cidade vizinha. Essas coisas que vó acha que encontra. Eu queria sumir do mapa. Recomeçar com outro nome, outro corte de cabelo, outro passado. E juro por Deus, se eu pudesse, até o corpo trocava. Um dia, sem querer, ouvi na escola que ia ter uma excursão. Um passeio para os alunos destaque para conhecer um museu na capital. Um ônibus fretado, com merenda, lanche e tudo. Eu não estava na lista, claro. Nunca estava em lista nenhuma. Mas a professora gostava de mim, a dona Clarice. Ela uma vez já tinha perguntado se estava tudo bem. Eu tinha mentido, mas lembro do olhar dela. Não engoliu. Então um dia, no fim da aula, criei coragem e fui até a mesa dela, tremendo mais que vara verde. Professora, eu queria ir no passeio. Ela me olhou surpresa. Mas você não está na seleção. Eu dou um jeito. Faço os trabalhos, ajudo na escola, qualquer coisa. Só me deixa ir. Ela ficou em silêncio, daqueles que doem mais que resposta. Depois escreveu alguma coisa num papel, dobrou e me entregou. Assina aqui e pede para sua responsável assinar também. Minha responsável. A avó. Claro que ela não ia assinar. Então eu fiz o que toda menina desesperada aprende a fazer. Forjei. Assinei com o nome dela, do jeitinho que já tinha visto tantas vezes nos bilhetes da escola. Jurei que era pecado, mas um pecado para salvar minha alma. No dia do passeio, acordei antes da galinha, preparei uma café da avó, deixei tudo pronto e saí com a desculpa de ir para a aula mais cedo para ajudar a professora. Peguei o ônibus da excursão com a roupa mais simples que eu tinha, cabelo preso, olhar firme, sentei no último banco. E quando o ônibus saiu da cidade, meu bem, foi a primeira vez que senti o que é respirar. Ninguém me encostava, ninguém me mandava sorrir, ninguém assoviava no meu ouvido. Só o barulho da estrada e o cheiro do mato ficando para trás. Na mochila, tinha pouca coisa. Roupa, um sabonetinho, o caderninho e os trocados que restaram da coleta clandestina de meses. Mas mais que isso, eu carregava uma decisão. Nunca mais voltar. O plano era simples. Chegar na cidade, sumir no meio da rua e procurar trabalho. Qualquer coisa. Lavar chão, cuidar de criança, vender bala no farol. Eu não tinha medo de serviço. Medo eu tinha era de viver como antes. Mas claro que a vida adora mostrar que nem tudo é como a gente quer.
Porque quando o ônibus parou e todo mundo desceu para o tal do museu, eu tentei sair por trás. Disfarcei, fui devagar. Mas a professora me viu. Judite, para onde você vai? Eu congelei. Ela se aproximou. Você não trouxe lanche? Quer que eu guarde para você? Eu só balancei a cabeça. Eu não vou entrar, professora. Ela franziu a testa. Mas por quê? Respirei fundo. Olhei nos olhos dela. E pela primeira vez, falei. Porque se eu entrar, eu vou ter que voltar. E eu não posso voltar. Se eu voltar, eu morro. Ela ficou muda. E eu vi o choque no rosto dela. Mas não era só choque. Era dor. Judite, o que estão fazendo com você? Coisa que a senhora não quer ouvir. E nem precisa. Só me deixa ir. Ela olhou para os lados. Baixou a voz. Eu não posso fingir que não vi isso. Você precisa de ajuda. Não. Eu só preciso que a senhora me deixe sumir. Ela hesitou, mas assentiu. Me deu dinheiro do próprio bolso. Uma notinha azul para comer alguma coisa. E me desejou sorte. Sorte. Aquilo me desmontou, porque ninguém nunca tinha me desejado nada bom sem querer algo em troca. E eu fui. Sozinha. Com o mundo nos ombros e o coração batendo como tambor. Mas, meu bem, a liberdade tem um preço. E eu ainda ia descobrir isso da pior forma. Tem gente que acha que fugir resolve tudo. Que basta meter o pé no mundo e pronto. Vira protagonista de filme, conhece gente boa, reconstrói a vida. Pois deixa eu te contar uma verdade feia. O mundo lá fora também sabe machucar. Só muda a roupa. Desci daquele ônibus com o estômago colado nas costas. A cidade era grande, barulhenta, cheia de prédio e gente correndo como se a vida tivesse sempre atrasada. Eu ali, com minha mochilinha encardida e 2 trocados no bolso, parecia mais um cisco no meio de vendaval. Primeiro dia, fui andando pelas ruas como quem procura destino no chão. A cada esquina, eu achava que alguém ia me perguntar o que uma menina como eu fazia ali, sozinha. Mas ninguém perguntou. Gente na cidade grande não olha para ninguém. E isso, de certo modo, me salvou. Porque invisível eu já era. E continuar assim me mantinha viva. Parei numa padaria. Sabe aquelas bem antigas, com balcão de mármore e pão com etiqueta de preço? Entrei para tomar um copo d'água e, com sorte, arrumar alguma conversa. O moço do balcão me olhou de cima a baixo. Não com olhar de ajuda, com olhar de quem pesa, mede, escolhe. Quer alguma coisa, menina? Só água, moço. E, se souber de algum lugar que está contratando, eu trabalho bem. Lavo, limpo, sirvo. Ele sorriu. Mas era aquele sorriso que a gente conhece. De canto de boca, como quem vê oportunidade, não pessoa. Você é novinha, né? Sozinha? Tentei engolir seco. Meu tio mora aqui. Só vim procurar serviço enquanto espero ele chegar. Mentira. Mas era mentira de defesa. Ele me deu o copo. Ficou me encarando. Depois se inclinou no balcão. Preciso de alguém para limpar os fundos, mas tem que ser discreta. Não gosto de fofoqueira. E tem que obedecer. Aqui não é casa de freira. Aquilo já era aviso. Mas eu estava com fome, com sede, com medo e com ódio de voltar. Então disse sim, porque às vezes o não custa mais caro que o silêncio. Comecei no dia seguinte. Acordava cedo, limpava o chão com um pano de saco, passava café, varria o salão, trabalhava direito. Quieta. Só fazia o que mandavam. Mas o dono... o dono gostava de aparecer do nada. Judite? Sim. Ele decorou meu nome rápido. Pega aquele pano ali para mim. E quando eu abaixava, ele vinha por trás, se encostava. Ou dizia, você precisa sorrir mais, menina. Funcionária feia espanta freguês. Teve um dia que ele me chamou nos fundos. Vem cá, preciso te mostrar como usa a lavadora. Era mentira. Ele só queria me trancar ali e ensinar umas coisas que nem máquina aprende. Eu me desviei, empurrei o carrinho de limpeza no meio do caminho e fingi que não entendi. Tá difícil de domar, hein? Ele disse. Eu sorri, aquele sorriso falso que a gente aprende a usar como armadura, e saí. Aquele emprego durou 2 semanas, até o dia que ele me agarrou pelo braço no corredor e disse: Você tá me tirando de bobo? Eu te dei comida, cama, trabalho, e você age como se fosse melhor que eu? Aquilo me acendeu. Me jogou de volta para o passado, para os dias na casa da avó, para os cochichos, para os toques. E aí eu disse, melhor que o senhor eu sou, mesmo com o pé sujo e o estômago vazio. Ele quis me bater, mas não bateu,
porque a padaria estava cheia. Só disse: vai embora. Agora. Cobra fui. Saí com uma sacolinha. Sem dinheiro. Sem teto. Mas com uma coisa que ele não tirou. A certeza de que eu não era culpada. E é aí que começa a mudança. Porque até então, eu ainda achava que era errada. Que era eu que provocava. Que o mundo era assim porque eu devia ter nascido diferente. Mas não. Eu era só uma menina querendo paz. E o mundo era só um lugar cheio de homens ruins que se aproveitavam de quem não tinha onde cair morta. Passei a noite num terminal. Dormi sentada, com o casaco enrolado nos joelhos. Um guarda veio me enxotar. Disse que ali não era lugar para mocinha desacompanhada. E eu ri. Ri de nervoso, de dor, de cansaço. Mas também ri porque entendi, enfim, o que eu era. Sobrevivente. Se chegou até aqui, me deixa um like, meu bem. Não porque tá bonita a história, porque bonita ela nunca foi, mas porque a cada parte dessa que eu revivo, eu mato um pouco do passado que ainda me assombra. E você tá aqui comigo, segurando minha mão. Isso já vale o mundo? Ah, meu bem. Se teve uma parte da minha vida que eu nunca esqueço, foi aquele banco da praça. Aquela noite sem teto, sem chão e sem esperança. Porque tem dia que a gente não tá viva, só não morreu ainda. E eu, naquela madrugada, era só isso. Um corpo esperando o tempo passar. Estava sentada num canto de banco de concreto, com o casaco velho amarrado nas pernas e a cabeça encostada na mochila que já parecia mais um saco de lixo. O céu estava claro, mas não porque era bonito. Era claro de tanto poste aceso, de tanto barulho da cidade, de tanta gente passando sem olhar. Eu via os carros indo e vindo, gente rindo nos bares, casal brigando num canto, um bêbado dormindo no chão, e eu ali, sem saber se ainda era menina, se já era adulta, se era alguma coisa além de um nome jogado pelo mundo. O estômago roncava, mas o corpo já nem sentia fome de verdade. Era só uma lembrança do que era ter desejo por alguma coisa. Até que ela apareceu. Uma mulher de batom vermelho borrado, saia rodada, camisa florida, carregando uma caixa de bijuteria pendurada no pescoço. Devia ter uns 50 e tantos anos, com a pele queimada de sol e um andar firme de quem já enfrentou mais que tempestade. Ela me viu e parou. Ficou me olhando. E eu, claro, abaixei a cabeça. Porque quando a gente se acostuma a apanhar, acha que todo olhar é ameaça. Mas ela sentou no mesmo banco. Tirou da sacola um pedaço de pão com mortadela embrulhado num guardanapo. Estendeu para mim. Come, tá meio duro, mas é de coração. Eu não aceitei de primeira. Só olhei. Não vou te bater, nem te levar para lugar nenhum. Só quero dividir o pouco que tenho. Peguei, com a mão trêmula. Mastiguei devagar, com vontade de chorar, só pelo gosto simples daquele pedaço de pão. Ela ficou em silêncio. Me deixou comer. Depois disse: Você fugiu de onde? Não, o que você faz aqui? Não, cadê seus pais? Ela foi direto no ponto. Fugiu de onde? Olhei para ela e respondi a única coisa que consegui dizer sem gaguejar. De um lugar que chamavam de lar. Ela assentiu com a cabeça, como quem entende mais do que quer dizer. Você tem nome? Judite. Bonito. Nome de mulher que enfrenta a guerra. Eu ri, de canto de boca. Então tô fazendo jus. Ela se apresentou. Me chamo Madalena, mas todo mundo me chama de Lena das Bijus. Disse que vendia pulseira e colar na praça, no terminal, nas feiras. Que dormia num quartinho nos fundos de um boteco, alugado por uns trocados, e uma promessa de nunca incomodar. Se quiser dormir por lá, hoje dá. É apertado, mas tem coberta e ninguém te encosta. Eu hesitei. Tinha medo, mas tinha mais medo de dormir ali e acordar com alguém mexendo em mim. E ela viu meu receio. Não tenho interesse nenhum em você, Judite. Só vi tua cara e lembrei da minha quando fugi de casa com 16. Fui com ela. O quartinho era pequeno, cheio de caixa, pano, saco plástico e cheiro de sabonete velho, mas era seguro. Ela me deu um colchão dobrado no chão, um travesseiro mole e uma coberta fina. Durma o quanto quiser. Amanhã a gente vê o que faz. E eu dormi. Dormi de verdade. Pela primeira vez em meses, dormi sem medo do barulho da maçaneta. No outro dia, ela me acordou com café preto e pão amanhecido. E começou a conversar comigo como se eu fosse adulta. Não me tratou como coitada, nem como criança. Só como gente. Perguntou o que eu sabia fazer. Eu disse:
Limpar, cozinhar, costurar botão, cuidar de criança. Ela disse: Então você já está mais preparada que muita madame aí. Me levou para a feira. Disse que ia me ensinar a vender. Começou me dando umas pulseirinhas para segurar, mostrando como conversar com as pessoas. Não tem que agradar homem nenhum. Tem que sorrir com o olho. Gente boa vê, gente ruim foge. E assim foi. Nos dias seguintes, a gente virava a cidade. Ela vendia, eu ajudava. E à noite, dormíamos no quartinho. Ela me tratava como aprendiz, como filha emprestada. E eu fui me ajeitando. Fui criando coragem de novo. Mas claro, o mundo não ia deixar barato. Um dia, um homem parou na banca. Engomado, terno caro, cara de dono de tudo. Olhou para mim, depois para Lena. Essa menina é sua filha? Ela respondeu sem pestanejar. É minha, sim. Ele sorriu, tirou a carteira. Bonita. Devia ser modelo. Se quiser, tem uns contatos. Lena fechou a cara. Modelar ela já fez muito. Agora ela só quer vender bijuteria. Ele insistiu. Deu cartão, piscou o olho, deixou dinheiro na banca e foi embora. Lena me olhou e disse: Aprende isso. Homem que oferece o mundo sem te conhecer só quer te enfiar no inferno. Guardei isso na alma, mas aquele homem voltou, dias depois, e esperou eu ficar sozinha para falar. Você merece mais do que bijuteria e feira. Vem comigo. Eu te dou casa, comida, roupa boa. Eu fingi que não ouvi. Fui até a Lena. Falei baixo. Ela pegou o canivete da bolsa e foi até ele. Se encostar nela de novo, eu arranco seu brinco junto com a orelha. E se aparecer por aqui outra vez, nem o anjo da guarda vai te reconhecer. O homem riu, mas não voltou mais. Naquela noite, ela me olhou e disse: Você já é mais forte do que pensa. Só precisa parar de achar que merece pouco. E foi ali, no quartinho mofado, com uma mulher cheia de maquiagem borrada e coragem de sobra, que eu comecei a me reerguer. E foi bem assim depois que a Lena me acolheu. Eu achei que estava me reinventando, virando alguém diferente. Mas o passado, meu bem, ele tem um faro mais afiado que cachorro de caça. E quando resolve te achar, não adianta correr. Depois daquela história do homem engravatado, aquele que achava que eu era mercadoria de vitrine, a Lena ficou mais atenta ainda. Me deu um crachá falso da barraca dela. Escreveu ali o nome que ela mesma escolheu para mim, Maria do Carmo. Judite, você foi até aqui. Agora você é Maria, Maria do Carmo. Nome de mulher decidida, de quem já sabe o que não quer. E eu abracei, porque ser Maria do Carmo me dava força. Me dava a sensação de que a Judite podia descansar um pouco. Que aquela menina de olhar assustado e mão tremendo podia, enfim, se esconder atrás de um nome mais forte. Comecei a trabalhar direito. Atendia a freguesa, fazia troco, ajudava a montar a barraca. Lena dizia que eu tinha jeito no olho, que sabia quem vinha para comprar e quem vinha para roubar. E era verdade. Depois de crescer rodeada de olhar errado, a gente aprende a farejar intenção de longe. Às vezes, eu achava que a vida podia dar certo, que talvez eu fosse ter um quartinho só meu, um radinho de pilha, um varal com roupa só minha. Mas toda vez que a esperança esquentava, o medo esfriava logo em seguida. Porque eu sabia, um dia, alguém ia vir atrás. A avó, a escola, a polícia, alguém. E esse alguém apareceu numa quarta-feira quente. Tava eu na barraca, ajeitando os brincos coloridos, quando 2 homens de terno escuro pararam na frente. Um deles puxou a carteira e mostrou. Polícia Civil. Boa tarde. A gente está procurando uma menor desaparecida. Nome: Judite Cardoso da Silva. Natural de Brotas. O chão pareceu sumir. Lena não mudou a expressão. Olhou firme. Desaparecida por quê? Fugiu de onde? Da casa da avó. Há meses. A família registrou o boletim. Dizem que pode ter sido levada por alguém. Levada? Olha só. Lena cruzou os braços. Tem foto? O homem tirou uma. Era eu. Cabelo preso, cara de quem tinha mais olheira do que idade. Eu gelei. Conhece essa menina? Ele perguntou. Lena nem piscou. Não conheço, mas pela cara, deve ter fugido com motivo. O outro policial franziu a testa. Se souber de algo, tem que avisar. Se estiver abrigando menor, isso é crime. Ela riu. Aquele riso debochado que ela soltava quando queria desafiar. Crime? Crime é deixar criança ser cuidada por velho nojento e ninguém fazer nada. Vai procurar bandido de verdade.
Eles foram embora, mas deixaram o aviso. Voltamos semana que vem. Quando eles sumiram na esquina, Lena me puxou pelos ombros e me fez sentar. Judite, ou melhor, Maria, você tem duas escolhas agora. Fugir de novo ou enfrentar. Mas se escolher fugir, vai passar a vida inteira se escondendo. E ninguém merece viver com medo o tempo todo. Eu tremia, porque a verdade é que eu ainda era menina, e a ideia de ser levada de volta me matava mais do que qualquer tapa. Eles vão me levar, Lena. Vão me jogar de volta naquela casa, naquela mulher, naquele homem. Ela olhou bem no fundo do meu olho. Então não deixa. Você tem voz, tem idade para contar, e tem gente que pode ouvir. Se eles te levarem, fala, com todas as palavras. Não deixa ninguém calar sua história de novo. Eu nunca tinha pensado em contar. De verdade. Sempre achei que ninguém ia acreditar. Que ia virar fofoca de bairro. Que iam me chamar de mentirosa, de perdida, de vadia. Mas ali, com Lena me olhando daquele jeito, eu senti que talvez fosse hora. Naquela noite, ela me levou num centro de apoio da cidade. Um lugar com assistente social, advogada, gente que ouvia sem fazer cara feia. E eu contei. Não tudo, mas o suficiente. Falei do tio, dos carinhos estranhos, das brincadeiras que doíam, do medo, das tentativas de fuga. A moça anotava tudo. Às vezes respirava fundo, às vezes me oferecia água. No fim, ela disse: "Você não volta para lá." E aquilo, meu bem, foi como ser solta de uma coleira invisível que me sufocava desde que aprendi a andar. Nos dias seguintes, a polícia voltou. Mas dessa vez, quem os esperava era uma advogada com papel na mão. A menor foi acolhida por risco comprovado. Está sob proteção. A avó mandou recado. Disse que eu era ingrata, que estava passando vergonha, que devia pedir perdão e voltar para casa. E eu? Eu pedi perdão sim, mas foi para mim mesma. Pelo tempo que levei achando que merecia viver com medo. Sabe quando você acha que finalmente deixou o passado para trás? Que agora é só caminhar para frente, fazer sua vidinha, respirar sem pesar? Pois é, ilusão das grandes. Porque o passado, quando vê que a gente tá tentando ser feliz, ele volta. E não volta quietinho, não. Volta gritando, esperneando, puxando seu cabelo e te lembrando de cada coisa que você tentou enterrar. Eu tava me ajeitando, de verdade. Trabalhava com a Lena todo dia na banca de bijuteria. Ela dizia que eu tinha olho bom para cliente, e eu achava que era só elogio, mas depois percebi que era mais que isso. Era o jeito dela me dizer: "Você não é bicho, Judite. Você é viva, é gente." Ela tinha me dado aquele nome novo, Maria do Carmo, e cada vez que alguém me chamava assim na feira, eu sentia que estava virando outra. Eu me olhava no espelho do banheiro da rodoviária e dizia: "Você agora é Maria." Judite ficou na poeira daquela casa velha de Brotas. Lena arrumou uma cama velha num quartinho nos fundos de um boteco, onde o dono era meio surdo e completamente bêbado. Então era o paraíso. Eu dormia ali, com minha cobertinha, um sabonetinho cheiroso que ela me deu, e o rádio dela tocando música brega das antigas. Era minha paz. A gente vendia bijuteria, fazia pulseira, ajudava na montagem das outras barracas, ria, comia marmita sentada no chão. Lena me ensinava a lidar com o homem. Não abaixa os olhos, não sorri demais. E se encostar sem você querer, pisa no pé. E eu aprendi. Com ela eu aprendi tudo que mãe devia ter ensinado, mas fugiu antes. Estava começando a juntar dinheiro. Moedinha por moedinha, guardava num potinho de plástico escondido dentro da fronha do travesseiro. Meu plano? Fazer um curso de cabeleireira. Eu gostava de mexer com cabelo. Quando menina, trançava o meu sozinha para não escutar a avó dizendo que estava desleixada feito moleca da rua. E agora eu queria mexer com o cabelo dos outros, mas ganhando por isso. Só que foi num dia de quinta, sol rachando, movimento bom na feira, que o mundo me puxou de volta com força. 2 homens de paletó, feios que só, suados, cara de quem não sorria nem quando nascia filho, chegaram na banca. Um deles mostrou uma carteirinha. Polícia Civil. A gente está procurando uma menina desaparecida. Nome: Judite Cardoso da Silva. Natural de Brotas. Você viu? Lena nem tremeu. Estava limpando uma caixinha de anéis, continuou passando o pano. Desaparecida por quê? O boletim diz que fugiu de casa.
A avó registrou. Diz que a menina pode estar em risco ou com alguém escondendo ela. Lena virou o rosto para eles e respondeu com aquela acidez que eu amava ouvir. Se é a mesma Judite que estão procurando, talvez o risco estava dentro da casa mesmo. O policial franziu a testa. A senhora conhece? Não conheço, mas conheço o cheiro de injustiça. Eu estava parada atrás da banca, fingindo que organizava as pulseiras, com a alma encolhida. Meu mundo desabou. Eu sabia que era questão de tempo, mas não sabia que doía tanto quando a verdade chega de farda. Eles mostraram a foto. Era eu, magra, pálida, com os olhos fundos. Se a senhora souber de algo, tem que comunicar. Abrigar menor de idade sem autorização é crime. Lena sorriu daquele jeito que só ela sabia. Um sorriso que dava medo. Crime? Crime é deixar menina com um homem velho e depois fingir que não sabe o que acontecia. Vai procurar bandido de verdade, moço. Eles deram meia volta. Disseram que voltavam na semana seguinte. Quando saíram, eu quase desabei. Sentei no chão da barraca, abracei os joelhos e comecei a tremer. Eles vão me levar, Lena. Vão me jogar de volta naquela casa. Aquela velha vai me trancar de novo. E o tio... Lena se abaixou. Segurou meu rosto nas mãos, firme. Olha aqui, Maria do Carmo. Você não volta para lugar nenhum, a não ser que você queira. E mesmo que eles venham com ordem, com grito, com papel, a gente vai enfrentar. Porque agora você tem nome, tem voz e tem quem lute com você. Naquela noite, Lena me levou até um centro de atendimento a vítimas. Era uma casinha simples, com umas 3 mulheres trabalhando. Elas tinham cara de cansaço, mas também tinham um brilho nos olhos que dava segurança. A assistente social me recebeu numa sala cheia de papel, me ofereceu água e perguntou com voz baixa: "Você quer contar?" E eu contei, mas não do jeito que eu tinha contado na escola, nem com meias palavras. Eu falei do tio, das mãos dele, das palavras dele, dos carinhos que doíam. Falei da avó, dos castigos, da solidão. Falei do medo de dormir, da culpa de crescer, de tudo. Ela escutou tudo, sem cara de espanto, sem cara de dúvida. Anotou, perguntou e por fim disse: "Você está protegida agora, legalmente. Ninguém pode te tirar daqui sem processo. E mesmo se tentarem, a gente vai lutar." Na semana seguinte, quando os policiais voltaram, Lena estava com uma advogada ao lado, papel na mão. A menor foi acolhida judicialmente. Está sob acompanhamento. E qualquer tentativa de contato direto pode ser configurada como ameaça. Se a senhora de Brotas quiser conversar, vai ter que ser com o advogado presente. Eles nunca mais voltaram, mas a avó mandou recado por carta. Uma folha amarelada, com letra feia e seca. "Você está me envergonhando. A cidade inteira já sabe. Sua mãe foi perdida. E você está seguindo o mesmo caminho." Eu li, rasguei, queimei. Porque naquele dia, eu entendi. Quem diz que a gente é vergonha é porque morre de medo do que a gente pode virar se tiver liberdade. E eu estava livre. Assustada, sim. Quebrada ainda. Mas livre. Ah, meu bem. Se tem um dia que eu lembro como se fosse agora, é aquele em que me chamaram de profissional. Não foi diploma, não. Nem evento com palminha. Foi na simplicidade de uma cliente que entrou no salão, olhou para o meu crachá escrito Maria do Carmo e disse: "Quero cortar com ela. Dizem que tem mão boa." Aquilo me atravessou, porque naquele instante, pela primeira vez, eu senti que era dona de mim, que aquele corpo, aquela história, aquele nome, tudo tinha virado meu. E mais, que ninguém ia mais me usar, apagar, esconder ou reescrever. Mas para chegar nesse momento, teve muita tesoura, viu? Tesoura cortando cabelo, sim, mas também tesoura cortando medo, culpa, vergonha. Depois que fui acolhida legalmente, Lena me ajudou a conseguir uma vaga num curso de cabeleireira oferecido por uma ONG. Era num bairro distante, numa salinha com ventilador que mais empurrava o calor do que refrescava. As outras meninas eram mais velhas, algumas mães solteiras, outras recomeçando depois de casamento ruim, e eu ali, com cara de menina e alma de velha. No começo, quase não falava. Tinha medo até de encostar nas clientes do treino, mas a professora, Dona Rita, era daquelas mulheres que falavam com o olhar. Se tremer, respira. Se errar, conserta.
Mas se fugir, aí sim tá tudo perdido. E eu fui ficando. Primeiro lavei cabelo, depois sequei, depois cortei. No início, tremia com a tesoura na mão. Mas depois, meu bem, depois eu percebi que aquilo era mais que ferramenta. Era símbolo. Eu, que passei a vida sendo cortada pelos outros, agora decidia onde cortar. No curso, ganhei um certificado. Primeiro papel com meu nome novo, Maria do Carmo. Letra bonita, assinatura tremida, mas firme. Lena mandou até plastificar e colocou na parede do quartinho. Isso aqui é mais que diploma, minha filha. É tua certidão de coragem. Consegui um estágio num salão pequeno, mas bem movimentado. A dona, uma mulher chamada Beatriz, me deu a chance. Gosto do teu jeito calado. Calado não incomoda. Mal sabia ela o tanto de barulho que tinha dentro de mim. Com o tempo, fui conquistando espaço. Cortava, pintava, fazia escova. As clientes gostavam porque eu escutava mais do que falava. Mulher adora alguém que ouve sem julgar, sem opinar. E isso eu sabia fazer como ninguém. Tantos anos calada me deram esse dom. Morava ainda com Lena, mas agora pagava metade do aluguel. Tinha minha cama, minha escova de dente, minhas roupas compradas com meu dinheiro. Nada emprestado, nada herdado, tudo meu. E aí veio aquele dia. O tal dia que o passado resolveu fazer visita surpresa. Era um sábado corrido no salão. Tinha festa na cidade e mulherada toda queria escova, maquiagem, brilho no cabelo. Tava ali, no meu canto, com a tesoura em punho, quando escuto a voz. Eu queria cortar com aquela ali, com a moça morena, de coque. Levantei o rosto. O tempo parou. Era a sobrinha da minha avó, filha da irmã dela. Aquela que morava na cidade grande e que só ia em Brotas para enterro, mas que, mesmo assim, conhecia bem a história, ou pelo menos a versão da avó. Ela me olhou, e eu vi no olho dela o instante exato em que me reconheceu, mas não disse nada. Sentou na cadeira. Maria do Carmo, né? Sim, senhora. Nome diferente. Continuei mexendo no cabelo dela. Cabelo liso, fino, cheiro de shampoo caro. Faz tempo que tá aqui na cidade? Um tempo já. Veio de onde? Do interior. Ela riu, mas foi aquele riso torto. O riso de quem já ouviu a história, mas quer confirmar com a fonte. Tem cara de menina que passou por coisa difícil. Passei. E fugiu de casa por quê? Porque minha casa não era casa. Era cativeiro com toalha na mesa. Ela arregalou o olho. Ah, então é verdade. Terminei o corte. Entreguei o espelho. Ela se olhou. Não falou do cabelo. Só disse: minha mãe dizia que você era ingrata, que sua avó fez tudo por você. Respirei fundo. Se tudo significa me deixar na mão de homem velho e dizer que era carinho, então ela realmente fez tudo. Ela ficou muda, pela primeira vez, sem resposta. Você sabe, né? Eu continuei. Sabe o que ele fazia. O bairro todo sabia. Mas era mais fácil dizer que eu era ingrata do que admitir que o inferno era dentro da nossa casa. Ela levantou, pagou. E antes de sair, soltou. Você parece diferente. Tá, forte. Eu sou. Fui forjada no fogo da avó e do tio. Agora sou aço, minha filha. E ela saiu. Naquele dia, sentei no fundo do salão e chorei. Não de dor, de alívio, porque encarar alguém da família, com tesoura na mão e verdade na boca, é para poucas. Tem reencontro que o povo acha que é bonito, que é redenção, que é abraço de novela no fim da trilha sonora. Mas não. Reencontro de verdade, desses que a vida arma sem te perguntar se você quer, vem com gosto de sangue seco e silêncio engasgado. E foi assim que minha mãe reapareceu. Tava um dia abafado, céu cinza, aquela preguiça no ar que parece que tudo vai dar errado. Eu tava no salão da dona Beatriz, fazendo luzes num cabelo cheio de química, quando o telefone tocou. Nem dei bola. Mas aí Beatriz me chama com aquele olhar estranho. Maria, atende aqui. É uma mulher. Disse que é tua mãe. O sangue gelou. A mão parou no pincel. O mundo ficou mudo. Peguei o telefone e falei baixo, com a garganta seca. Alô? Do outro lado, veio a voz que eu não ouvia desde que tinha dente de leite e esperança no peito. Judite, sou eu? Sua mãe. Tô aqui na cidade. Queria muito te ver. Fiquei muda. Não era raiva. Era espanto. Era aquele nó velho querendo voltar. Pra quê? Pra pedir perdão. Só isso. E foi isso que me feriu mais. A mulher me deixou com uma infância vazia, uma avó tirana, um tio nojento, e agora queria resolver tudo com 2 palavras? Mas eu disse:
Vem amanhã, 10 da manhã, no salão. Desliguei. Fui pro banheiro. Olhei no espelho. A Maria do Carmo que eu via ali não tinha mais espaço para filha abandonada. Eu era mulher, trabalhadora, com cicatriz onde devia ter beijo, e sabia, no fundo, que não precisava mais daquela mulher, mas precisava terminar essa história. No dia seguinte, ela chegou, mais baixa do que eu lembrava, magra, cabelo puxado para trás, sandália de dedo. Entrou no salão com um passo lento, como quem sabe que está pisando em território que não é mais dela. E eu ali, de avental, com o crachá no peito, tesoura na mão. Ela parou, me olhou com os olhos cheios d'água e disse: Judite, Maria, aqui eu sou Maria do Carmo. Ela baixou a cabeça. Você tá linda, forte. Fiquei em silêncio. Esperei ela falar. Eu errei. Errei feio. Sei que não tem desculpa. Eu era nova, sem cabeça, sem rumo. Sua avó era bruta demais. Seu pai tinha ido embora. Eu achei que era melhor deixar você com ela. Respirei fundo. Achou que era melhor largar a filha para viver com uma mulher que me calava com beliscão e me dava presentes na forma de tio encostando onde não devia? Ela chorou. Mas era aquele choro manso, silencioso, que não resolve nada. Eu não sabia, minha filha. Se eu soubesse... Sabia. Todo mundo sabia. Só fingiram que não era nada demais. A cidade inteira dizia: homem é assim mesmo. A senhora se calou e me deixou. Ela tentou se aproximar. Mas eu tô aqui agora. Agora? Agora eu não sou mais criança. Não durmo chorando no travesseiro esperando colo. Eu virei meu próprio colo. Me abracei sozinha por anos. Quando a senhora sumiu, eu me virei. Quando aquele velho me trancava, eu me calei. Quando a avó dizia que era minha obrigação sorrir para ele, eu aprendi a sorrir com os dentes e chorar com os ossos. Ela se ajoelhou no chão do salão. Simulation. Se ajoelhou. Me perdoa. Por tudo. Eu juro que queria voltar no tempo. Eu fiquei olhando. Todo mundo no salão parado. Clientes com um bigodinho na cabeça. Cabeleireira com escova ligada na mão. A cena parecia filme, mas não era. Era minha vida, a vida que ela deixou para trás. Ajoelhada ou de pé, ela era a mesma. Uma mulher que largou a filha para fugir da própria dor. E agora queria fugir da culpa. Levanta, mãe. Ela levantou. Eu te perdoo, mas não te quero perto. Porque tem perdão que a gente dá só para conseguir respirar melhor. Não é para esquecer. É para seguir. Ela chorava. Mas posso te ver às vezes? Falar contigo? Não. Nem como amiga. Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei: você não é minha amiga. Nunca me conheceu. Eu chorei, cresci, fugi, sobrevivi. Tudo sem você. Não é agora que minha raiz já tá feita, que eu vou te deixar mexer no corte. Ela entendeu. Pegou a bolsinha, olhou para mim uma última vez e saiu. Na porta, se virou e disse: você virou uma mulher linda. E eu respondi: não virei não. Eu me construí na marretada. Ficou um silêncio pesado no salão. Beatriz chegou perto e me deu um copo d'água. Quer parar o dia? Não. Hoje eu quero trabalhar. Hoje eu lavei a alma. Foi numa tarde quente que o telefone tocou lá no salão. Beatriz atendeu, depois me chamou com aquele jeito cauteloso. Maria, a senhora de Brotas, tua avó, morreu. Eu parei. Não foi susto. Não foi tristeza. Foi estranho. Como se uma parte minha tivesse sido solta sem que eu tivesse pedido. Vão fazer o enterro amanhã. Disseram que se você quiser ir, tem lugar no carro da família. A família, né? Pensei. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois olhei para Lena, que estava arrumando uma caixa de brincos no fundo do salão. Será que vale a pena, Lena? Ela nem levantou os olhos. Vai por você, não por ela. Vai olhar para aquela cova e lembrar que quem está viva é você. Vai para ver com seus próprios olhos que quem te prendia agora não tem mais força nem para segurar a tampa do caixão. E eu fui. Peguei um ônibus cedo. Fui sentada na janela,
olhando as paisagens velhas passarem feito filme mal feito. Cada árvore, cada curva da estrada me lembrava de alguma parte do que vivia ali. Mas eu estava diferente agora. Eu não era mais aquela menina de olhar assustado e andar encolhido. Eu era Maria do Carmo, com nome inteiro e passado resolvido. Cheguei no cemitério de Brotas com um vestido azul escuro, sandália de tira larga e cabelo preso num coque firme. Fui andando pelo corredor de terra como quem volta para o campo de batalha para buscar o que sobrou. A família estava toda lá, os mesmos olhos julgando, as mesmas bocas cochichando. Mas agora, eles não tinham mais poder nenhum sobre mim. Me olharam de cima a baixo. Uma das tias sussurrou: "Olha só, a perdida apareceu." E eu respondi em voz alta para todo mundo ouvir: "Perdida não." Sobrevivente parou até o vento. O caixão estava aberto. Eu me aproximei. E lá estava ela, a véia, a que dizia que menina tem que ser quieta, que homem é assim mesmo, que ensinou a mim na marra a obedecer, a sumir, a calar. Olhei para aquele corpo duro e disse só para mim mesma: "Você me criou para ser tua continuação, mas eu virei tua ruptura." Fiquei ali por 1 minuto inteiro. 1 minuto inteiro de libertação. Depois me afastei. Sentei num banco do cemitério e fechei os olhos. Na saída, um primo veio puxar papo. Tentou me dar aquele discurso de "mas era tua avó, né, Maria?" E eu respondi: "Era. E eu sou a neta que ela tentou apagar. Mas olha só, né? Apaguei foi ela da minha alma." Voltei para a cidade no mesmo dia. No ônibus, coloquei o radinho de pilha que Lena me deu no ouvido e deixei tocar uma música brega qualquer. Fiquei olhando a estrada, sentindo um peso que eu carregava desde os 10 anos ir embora junto com a poeira. Cheguei no salão no fim do dia. Lena estava me esperando. "E aí?" Enterrei. "Ela? Não, eu mesma. Aquela versão minha que ainda carregava dúvida, ainda pedia desculpa, ainda tinha medo. Agora ela descansa em paz." A gente se abraçou. Não foi abraço de novela. Foi abraço de quem sabe a guerra que a outra venceu. No mês seguinte, abri meu próprio salão. Pequeno, com cheiro de tinta e café passado. Na porta, uma plaquinha simples: Salão Maria do Carmo. Corte com história. Hoje, todo mundo me chama pelo nome que eu escolhi. E cada mulher que senta na minha cadeira e conta seus dramas, eu escuto com o coração. Porque eu sei o que é querer ser ouvida. E sabe o melhor? Outro dia, uma menina de uns 15 entrou no salão, acompanhada da mãe. Cabelinho preso, olhar triste. Sentei com ela e cortei devagar. No fim, falei baixinho no ouvido dela: "Você pode tudo, viu? E ninguém tem o direito de te tocar sem tua vontade." Ela me olhou com os olhos arregalados. Eu sorriu. Pela primeira vez. Aquela menina era eu, e naquele corte, eu me libertei de novo. Me joguei de cabeça no salão. Atendia de segunda a sábado, dava conta da clientela, aprendia corte novo, fazia sobrancelha, até maquiagem comecei a fazer. A Lena, minha rocha, seguia do meu lado, vendendo biju e rindo alto como sempre. Era ela quem segurava minha base quando o medo antigo tentava voltar. Mas aos poucos, ele parou de aparecer. Aos 27, conheci o Agenor. Olha, nunca pensei que fosse amar. Achava que amor era coisa de novela ou de gente que teve infância com abraço. Mas o Agenor apareceu com jeito de quem não queria nada. Cliente do salão, viúvo, educado, sorriso tímido e mãos grandes. Mas nunca levantou uma contra mim. Me pediu em namoro como se pedisse licença para entrar na minha história. Demorei para confiar. Testei, afastei, voltei, mas ele ficou. Ficou quando tive crise, quando chorei do nada, quando achei que ia estragar tudo. Aos 30, a gente casou. Casamento simples, só no cartório. Sem véu, sem grinalda.
mas com uma certeza que nunca tive antes. Estava me casando por vontade, não por medo. Aos 32, nasceu a Mariana. Ah, Mariana, minha menina, minha reparação, minha chance de fazer tudo diferente. Quando ela chorou pela primeira vez, eu jurei: nunca vou calar você. E cumpri. Ela falava, eu ouvia. Ela errava, eu ensinava. Nunca bati, nunca gritei. Mas também nunca deixei fazer o que queria. Eduquei com conversa, com paciência, com um tipo de amor que eu tive que aprender sozinha para conseguir dar. Aos 38, o salão cresceu. Aluguei um ponto maior. Contratei uma ajudante. Lena se aposentou das bijuterias e virou minha recepcionista. Imagina, a mulher que me salvou agora era minha funcionária. E claro, minha família. Aos 45, Mariana entrou na faculdade. Psicologia, disse que queria ajudar meninas que passaram por coisas como eu. Um dia, ouvi ela dizendo para a colega no telefone: minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. E eu chorei. Mas foi choro doce. Choro de missão cumprida. Aos 50, Lena adoeceu. Câncer. Lutou por 2 anos. Morreu nos meus braços, no quartinho dela, com a mão apertada na minha. Antes de ir, disse: você já foi filha, mãe e vó. Agora é sua hora de ser só você. Enterrei Lena com mais dor do que enterrei a avó, porque perder quem te salvou é como perder a base da casa. Mas me mantive firme, por ela, por mim, por Mariana. Aos 60, virei avó. Mariana teve um menino, o Caio. E eu, que um dia fui a criança esquecida num quarto escuro, agora era a velha que contava histórias antes de dormir, que fazia bolo de fubá e dava colo com cheiro de lavanda. Aos 65, vendi o salão. Já tinha dado tudo de mim ali. Passei para uma moça nova, cheia de energia. Fui viver meus dias com calma. Viagens curtas, tardes de crochê, novela das 6, passeio com o neto na praça. Aos 70, reencontrei a paz. E descobri que ela não mora em lugar nenhum. Mora dentro da gente, quando a gente aprende a perdoar o que não volta e agradecer o que ficou. Hoje, com 78, eu acordo sem peso, sem nó, sem medo. Sou velha, sim. Com ruga, com dor no joelho, com saudade de gente que já se foi. Mas sou uma velha inteira. Não me faltou amor. Só demorou para chegar. E se você me perguntar hoje se valeu a pena passar por tudo aquilo, eu vou te dizer: não. Ninguém merece sofrer para ser forte. Mas já que sofri, fiz valer cada segundo da minha reconstrução. Se chegou até aqui, meu bem, obrigada. Obrigada por ouvir, por chorar comigo, por rir, por ficar. Cada curtida tua, cada palavra lida, foi como um abraço nessa velha que um dia foi menina e hoje é testemunha viva de que a dor não tem que ser fim. Pode ser começo. Me conta nos comentários. De onde você ouviu minha história? E lembra sempre, mulher nenhuma nasce forte. A gente vira, no tapa, no choro ou no amor. E eu, meu bem, eu virei. E hoje, enfim, eu sou feliz.